Nesse vídeo, nós iremos mergulhar fundo e viver grandes aventuras no fundo dos oceanos, porque nosso livro de hoje é 20 mil léguas submarinas, de Jules Verne. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Livros e E-Books. Eu sou o Carlos e hoje nós vamos embarcar nesse grande clássico da literatura de aventura e ficção científica, publicado em 1870 e considerado por muitos a obra-prima do Jules Verne. Eu sempre digo que leituras coletivas são uma excelente oportunidade para nós pegarmos aquele livro que queremos ler, mas que não nos instiga tanto, e por isso vamos adiando e a leitura nunca sai. E esse foi bem o meu caso aqui com o 20 mil léguas submarinas. Eu já li várias obras do Jules Verne, gosto muito. O meu favorito é A Volta ao Mundo em 80 Dias. Mas aqui no canal eu tenho um vídeo para Viagem ao Centro da Terra, que eu deixarei linkado na caixa de descrição para quem tiver interesse em assistir. E embora o 20 mil léguas estivesse na minha lista, eu sempre ia adiando a leitura, principalmente por já conhecer bem a história, por conta de uma experiência que eu tive na infância, que eu vou contar mais tarde, quando falar da adaptação, mas que me fez criar um certo ranço com essa história. E foi por isso que eu gostei muito quando o livro foi escolhido pelo grupo de leitura da Patrícia, do canal Because I Read, para a leitura coletiva. Nós fizemos a leitura agora em abril e mais uma vez foi uma experiência bem legal, né, poder ler e discutir a obra com um grupo. Eu já falei várias vezes do Because I Read aqui no canal, mas eu ressalto a recomendação para quem não conhece, que dê uma conferida. Venha ler com a gente, tem muita leitura boa para rolar ainda esse ano. E eu agradeço mais uma vez ao grupo pela companhia e pela troca de impressões, né? Sempre muito enriquecedoras. E eu fiz a leitura em e-book, na edição ilustrada e comentada da Zahar, né? Sempre impecável. A própria Zahar tem ele também na versão bolso de luxo. Mas praticamente todas as editoras têm esse livro publicado, né? Porque é uma obra já em domínio público. Mas é necessário ter um certo cuidado na escolha da edição, porque esse é um daqueles clássicos que tem muitas versões adaptadas. E o texto pode não ser o original e integral. Então é importante prestar atenção nisso. Como sempre, na caixa de descrição desse vídeo, eu deixo os links para a compra de todas elas, e se a compra for feita utilizando um desses links, eu recebo uma pequena comissão que é integralmente repassada para uma instituição de auxílio ou um projeto social, sem nenhum acréscimo no valor do livro para vocês. E eu deixo também os links para outros vídeos interessantes, né, para as minhas outras redes sociais, para a minha lista de desejados na Amazon e também meu endereço, né, se porventura alguém quiser me enviar algum presente. Mas, além de ser um livro que tem uma narrativa envolvente, o 20 mil léguas submarinas também se destaca pela forma como ele antecipou várias inovações tecnológicas e explorou temas como a ciência náutica, a vida marinha e a exploração submarina. Mas também alguns aspectos da natureza humana, porque ele também nos apresenta um dos personagens mais enigmáticos da literatura, o famoso Capitão Nemo. Todo mundo sabe que o Jules Verne é considerado um dos pioneiros da ficção científica, mas de todos os seus livros, talvez nenhum seja mais representativo disso do que esse, que foi escrito numa época em que a exploração dos oceanos e as inovações tecnológicas estavam em alta. O século XIX, né, foi marcado por avanços tecnológicos, como o uso da eletricidade, a navegação a vapor, entre outros, que inspiraram o Verne a criar um mundo subaquático repleto de maravilhas e perigos, e o livro reflete esse espírito, né, da época, porque ele mistura ciência e aventura, trazendo essa busca pelo conhecimento e refletindo, né, a curiosidade humana, né, sobre o oceano, que é tão desconhecido.
A história é contada pelo professor Aronnax, um renomado biólogo, e começa com o misterioso aparecimento de um monstro marinho. A princípio, acredita-se que seja apenas história de marinheiro, ainda mais que ele é visto em vários lugares do globo, às vezes em continentes diferentes e em um curto espaço de tempo. Mas quando ele começa a atacar navios, a coisa muda de figura e começa uma grande movimentação mundial para se descobrir e caçar a criatura. Para tanto, um navio é equipado com o que há de mais moderno em armamento naval e o professor Aronnax é convidado a integrar a tripulação. E com ele segue o seu fiel criado, o seu secretário, Conselho. E após muitos dias de navegação, sem avistarem nada, com a tripulação do navio já prestes a se amutinar, finalmente o tal monstro aparece. E não só dá as caras, como ataca o navio, o professor é jogado ao mar e o conselho, que tem como lema, onde o patrão for eu irei também, pula no mar atrás dele. Depois de algum tempo, quando os dois já estão começando a perder as esperanças de serem resgatados, são encontrados pelo arpoador Ned Land, que também estava no navio, e só então irão descobrir que o tal monstro é, na verdade, um submarino, o Nautilus, comandado pelo Capitão Nemo. Os três são capturados e descobrem que se encontram no fundo do mar, dentro de uma máquina maravilhosa e altamente tecnológica, e a partir daí os personagens são apresentados a um mundo totalmente novo, fascinante e bem diferente do mundo da superfície. E ao longo do livro, eles irão explorar os oceanos, visitar restos de naufrágios, ruínas submersas, conhecer as mais diferentes e exóticas criaturas marinhas, numa história cheia de aventuras. Só que, apesar de terem toda a liberdade a bordo, na verdade eles são prisioneiros do Nautilus, porque o capitão informa que eles jamais poderão retornar à Terra. E o capitão os levará para uma viagem pelos mares de todo o mundo, onde eles terão a oportunidade única e até então exclusiva de conhecer em loco o fundo do mar. O professor Aronnax é o que mais tira proveito da situação, porque como ele é cientista, ele tem a possibilidade de muitas conversas intelectuais com o Capitão Nemo, tanto sobre as técnicas de construção e funcionamento do Nautilus e dos equipamentos submarinos, quanto da geologia, da fauna e da flora marinhas. O Nautilus também possui uma espécie de museu com espécimes do mundo inteiro, muitas delas raras ou desconhecidas, e uma biblioteca de 12 mil volumes. Tudo isso à disposição do professor. Então não tem como se sentir entediado. E a única coisa que o professor questiona é para que acumular tanto conhecimento se ele não poderá ser compartilhado nem utilizado para melhorar a humanidade. Já o Ned Land é aquele camarada impetuoso, estourado, que confia apenas na sua força, que preza a sua liberdade, não a negocia por nada, e que a cada momento tenta uma oportunidade de fugir do cativeiro e retornar à superfície. Vive reclamando da comida, que embora seja farta e deliciosa, é composta exclusivamente de peixes e frutos do mar. E já o Conselho é aquele criado perfeito, inteligente, esperto, mas que parece viver em função do patrão e faz tudo que segue o patrão cegamente. Mas a figura-chave desse livro é sem dúvida o Capitão Nemo. É um personagem fantástico, é uma figura complexa, ele é um gênio da engenharia náutica, absurdamente rico, mas atormentado por fantasmas do passado. Sua maior característica é uma aversão total à sociedade, à humanidade, e essa aversão levou a construir toda uma vida no mar, vivendo exclusivamente dos recursos que os oceanos oferecem. Ele tem uma personalidade forte, atitudes inabaláveis,
Mas também há ocasiões em que permanece calado, ausente por dias, e só o que se ouve é a música do órgão que ele toca. Ele trata os seus convidados, né, como ele chama, com cortesia e hospitalidade, mas de forma seca, né, deixando claro que eles jamais voltarão à terra firme. Também não hesita em dopá-los e prendê-los nos seus aposentos quando não deseja, né, a sua presença por perto. Mas, aparentemente, em relação à tripulação, ele é bem querido e respeitado. E, através dos pensamentos e das atitudes do Capitão Nemo, nós também somos levados a pensar sobre a natureza da humanidade, as consequências de seus atos, né, muitas vezes desastrosos. E uma curiosidade sobre esse personagem é que nas etapas iniciais do livro, o Verne criou toda uma história pregressa para o Nemo, para justificar essa rejeição à humanidade e à vida em sociedade. Mas o editor do Verne fez com que ele cortasse isso do livro, com medo de causar polêmica e perder mercado e dinheiro com a publicação. O Verne teve que ceder e deixou o passado do Nemo em aberto, né, mantendo o mistério sobre sua origem. E com isso acabou criando um dos personagens mais enigmáticos e marcantes de toda a literatura. Então, durante essa viagem de circunnavegação do globo, o Nautilus irá visitar todos os mares e os nossos amigos, né, poderão observar toda a vida marinha através das enormes janelas do submarino. Também viverão altas aventuras, enfrentando tempestades, furacões, geleiras, vulcões submarinos, navios naufragados cheios de tesouros, canibais, tubarões e outros animais perigosos, né, especialmente em duas cenas que foram inspiradas em obras de dois escritores admirados pelo Verne. Um é o Victor Hugo, com Os Trabalhadores do Mar, um livro que nós fizemos leitura coletiva dele, tem vídeo aqui no canal. E esse livro tem uma cena marcante que o Verne pegou e levou, né, a cena a um outro nível. E a outra é uma descida no Maelstrom, que é um dos contos mais agoniantes do Edgar Allan Poe. E um parênteses aqui, né, porque por falar em Poe, o Verne gostava tanto dele que escreveu um ensaio sobre suas obras, e um de seus livros, A Esfinge dos Gelos, seria a continuação para um livro do Poe, a narrativa de Arthur Gordon Pym. Mas como a história de 20 Mil Léguas Submarinas foi criada originalmente para publicação em uma revista de divulgação científica voltada para jovens, além de toda essa aventura, grande parte da narrativa traz descrições detalhadas, tanto da vida marinha e dos fenômenos atmosféricos e marítimos, quanto do aspecto tecnológico do Nautilus. E eu confesso que em vários momentos eu achei essas descrições um pouco excessivas e entediantes. No início eu até me empolguei, comecei a pesquisar na internet, pelo menos as imagens dos peixes, mas depois eu acabei desistindo e passei mais rapidamente por esses trechos. O livro é dividido em duas partes. A primeira é mais lenta e mais focada nessas questões científicas, e é necessário um pouco de paciência no início. E essa paciência é totalmente recompensada depois, na segunda parte, que já é bem mais dinâmica e aventuresca. E no meu vídeo para a Viagem ao Centro da Terra, eu disse que eu não considero o Verne um grande autor, né, no sentido estilístico. A sua escrita é simples, direta, fácil de acompanhar, mas ele é um excelente contador de histórias. Ele conseguia criar muito bem cenas de suspense. Em vários momentos nós nos sentimos agoniados como os personagens nas cenas de perigo. Outros momentos já são mais emotivos, né, como um funeral no fundo do mar, ou o salvamento de um pobre pescador de pérolas. Em momentos em que temos vislumbres de que por trás do semblante de pedra e das atitudes duras do Nemo existe um ser humano. Outra cena marcante do livro é quando eles visitam as ruínas submersas de Atlântida, e aqui vale um outro parêntese.
Na época do Verne, o mito de Atlântida, narrado pelo Platão, já estava quase esquecido, e esse livro fez renascer um interesse absurdo pelo tema, fazendo até que fossem montadas expedições de exploração para descobrirem o local descrito pelo Verne, um interesse que se mantém até hoje. Pode parecer até ingenuidade dos leitores da época, mas o Verne narrava as situações com tanta propriedade, né, e sempre utilizando várias citações de eventos e pessoas reais, que ele conseguia passar essa sensação de realidade que cativava e ainda cativa os leitores até hoje. Então é uma leitura excelente, divertida, empolgante, rápida, mesmo considerando que o livro tem quase 500 páginas. Só no final é que eu achei que o Verne deu uma vacilada. Não exatamente pelo final em si, que é coerente, fecha bem a história, mas é como ele chegou até o final. Mas isso é opinião minha, claro, né? Ninguém precisa concordar com ela. E não tem como negar que 20.000 Léguas Submarinas é um dos livros mais marcantes da literatura e por várias razões. Primeiramente, por conta, né, de toda a tecnologia de navegação e exploração submarina mostrada no livro, que só se tornaria realidade muito mais tarde, e outras que até hoje ainda não atingiram o estágio avançado retratado no livro. E muito se fala sobre o Verne ser uma espécie de profeta do futuro, mas isso não é bem verdade. Ele era muito interessado em ciência, estava antenado com tudo que acontecia no meio científico, com as tecnologias mais avançadas da sua época, além de ter uma grande capacidade de imaginação para misturar ciência com ficção. E realmente ele conseguiu antever algumas tecnologias que só seriam possíveis anos depois. Mas ele não era um inventor ou criou máquinas do nada, apenas com ideias da sua cabeça, né? Então, ele não inventou o submarino, por exemplo. Ele apenas trabalhou em cima de conceitos que já existiam, aventando possibilidades de uso para o vapor, para a eletricidade, por exemplo. Na época que ele escreveu, já existiam submarinos, mas ainda eram bem rudimentares e muito diferentes do Nautilus, né, que é totalmente autossustentável. E o livro detalha todos os aspectos do seu funcionamento, como ele navega, como submerge e emerge, de onde vem sua energia e o oxigênio para a tripulação. E por conta de tudo que mostrou nesse livro e em suas outras obras, o Verne hoje é tido como um dos precursores da ficção científica. E 20.000 Léguas é o melhor exemplo disso, né, dentro da sua obra. Geralmente, a ficção científica pressupõe situações mirabolantes, fantasiosas ou futuristas, dentro de uma roupagem científica. E nesse aspecto, o livro foge um pouco desse conceito, porque ele mostra situações bem mais reais e plausíveis. Mas nós não podemos esquecer que as situações mostradas são reais e plausíveis para nós, não para o mundo do século XIX. Então, enquanto eu lia as descrições da vida submarina, por exemplo, eu ficava imaginando o quanto do que estava descrito ali realmente já tinha sido visto pelo homem. Para nós que já vimos inúmeros filmes, temos aquários para visitar, onde podemos ver ao vivo um pouco dessa vida marinha, sabemos o que é um submarino, um escafandro ou um rifle de pesca submarina, né? Sabemos que existem criatórios de peixes e crustáceos dentro do mar, que a eletricidade está presente em nossa vida de forma tão banal, temos computadores e naves espaciais, né? Então, com tudo isso, talvez o livro não pareça tão inovador assim. Mas vamos tentar nos colocar por um momento em 1870, né, e imaginar o assombro daquela sociedade diante das ideias apresentadas no livro. Então não devem ter sido poucos os que disseram que muito do que o Verne descreveu era impossível de acontecer. Mas, além disso, a obra também aborda questões filosóficas e sociais, né? Como a escravidão, a desigualdade social, a busca pela liberdade.
faz uma crítica à sociedade industrial e ao desenvolvimento tecnológico desenfreado, que causaria uma maior produção de dejetos que acabariam no mar, né, já mostrando aí uma grande preocupação com a poluição e a preservação dos mares. Além de falar também de condenar a caça e a pesca desenfreadas e a extinção da fauna e flora marinhas. E isso tudo ainda no século XIX. Na caixa de descrição do vídeo, eu deixo o link para um documentário sobre esse livro que mostra bem o impacto dele na sociedade da sua época e no desenvolvimento científico e tecnológico, né, posterior. E esse livro também causou um grande impacto no mundo cultural, deu origem a várias adaptações e citações ao longo do tempo. O próprio Verne voltou a esse universo em um outro livro, A Ilha Misteriosa, que eu ainda não li. Sei apenas que tem alguma ligação com o Capitão Nemo, mas eu não sei se é apenas menção ou se ele é personagem da história, né? Isso fica para uma leitura futura. O Nemo também é um dos personagens principais da famosa HQ A Liga Extraordinária, que eu também ainda não li, mas que gerou um filme de 2003, que eu achei pavoroso na época, revi recentemente, achei ainda pior do que eu me lembrava. Além de aparecer em desenhos animados, videogames, citações em outras obras, como essa aqui, que eu também li, que traz algumas histórias em quadrinhos relacionadas ao livro, especialmente a primeira, em que o Mickey e o Pateta voltam no tempo e conhecem o Capitão Nemo, que na verdade era o próprio Jules Verne que tinha levado uma pancada na cabeça e passado a viver como seu personagem, inclusive construindo um Nautilus todo desconjuntado. É uma história bem divertida. Existem alguns filmes, né, mas o mais marcante ainda é o filme da Disney de 1954, que é relativamente fiel, embora tenha um ar mais leve e um final diferente. Foi um filme caríssimo, inovador para a época, fez um enorme sucesso, ganhou 2 Oscars e virou atração dos parques da Disney. E foi esse filme que me apresentou a história, mas que também me tirou o interesse por ela. Eu vou contar rapidinho para vocês. Eu não sei exatamente a idade que eu tinha, acredito que uns 9, 10 anos, ainda era pequeno. Meus pais me levaram ao cinema e o filme era justamente o 20 Mil Léguas Submarinas. Só que eles tinham que visitar alguém no hospital. E como eu não podia entrar, eles se revezaram comigo no cinema. Eu não sei exatamente o que aconteceu, só que a sessão acabou, começou de novo, acabou, começou de novo, e eu já não aguentava mais, né? E eu acabei nunca mais tendo vontade de rever o filme ou de ler o livro, de tantas vezes seguidas que eu assisti o filme. Eu revi o filme agora, e apesar da sua idade, ele ainda funciona muito bem. Existe também uma minissérie britânica do ano passado, chamada Nautilus, que ainda não tem data para exibição no Brasil, mas essa não é uma adaptação, né? É apenas livremente baseada no livro. Em suma, esse é um daqueles livros indispensáveis a qualquer leitor, não só pela sua importância, mas também porque ele tem uma história empolgante, muito bem contada, divertida, é um entretenimento de qualidade. Então, quem ainda não leu, dê uma chance para 20 Mil Léguas Submarinas, que é um livro realmente sensacional. Eu fico por aqui, muito obrigado por assistir, não se esqueçam da curtida, que me ajuda muito na divulgação do canal. Eu aguardo os comentários de vocês, né, se já leram, o que acharam do livro, se ainda não leram, se ficaram interessados, enfim, falem um pouco aí para a gente poder conversar um pouco mais. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.